Fala galera, tudo bem? Deixa eu só ver um instantinho aqui se está gravando. Parece que sim. Vamos lá. Bom, professor Luiz Gustavo aqui falando, né? Hoje a gente vai falar sobre testes e medidas da análise da força, potência, hipertrofia e resistência muscular, né? São aplicações práticas, avaliações, medidas que a gente consegue fazer dentro de academia, dentro de clube, dentro de centro de treinamento, que vão facilitar muito na hora da prescrição do treinamento, certo? Então, algumas razões, né, que a gente tem para testar, né? Ajudar os atletas e os treinadores nas metodologias de treinamento, identificar um talento esportivo, por exemplo, aquele sujeito que está despontando em relação aos demais, né? Seja criança, seja um pouco mais adolescente. Identificar as habilidades físicas que esse indivíduo tem, as valências que ele precisa melhorar, né? Supondo que o cara tem bastante força, mas a flexibilidade dele é ruim, ou o contrário, tem bastante flexibilidade, mas a força dele é ruim, né? Exemplos. Os resultados dos testes, eles podem servir para você fixar metas, né? Supondo que você tem um cliente que quer emagrecer, aí, ó, vamos emagrecer tantos quilos em um mês, e depois vamos reavaliar, para você saber se o que você está fazendo está de acordo, né? Você conseguir avaliar o progresso dele. E aí a qualidade dos testes, a gente tem que prestar atenção no material que a gente está usando, né, nos instrumentos que a gente está usando e nos testes propriamente ditos, para saber se eles medem aquilo que estão se propondo a medir, né? Como assim? Se você tem um instrumento válido e fidedigno, né? Se você tem um instrumento válido e fidedigno, você consegue fazer uma boa avaliação, certo? O que é agora a diferença de validade e fidedignidade, né? Validade é o grau com que o teste ou item mede o que ele se propõe a medir, né? Por exemplo, uma balança, ela é um instrumento válido para você medir a sua massa corporal, né? E aí, supondo que essa balança ela tenha um erro de meio quilo, sempre, né? Então, você sabe que essa balança ela é válida, mas ela não é fidedigna, né? Porque ela tem um erro que na medida não vai ser suportado. Então, validade, se o instrumento serve ou não, fidedignidade, se ela replica aquele resultado, né? Se você tem uma medida correta, se você tem um instrumento preciso, ou se o instrumento está apresentando algum tipo de variação anormal, aí ele passa a não ser um instrumento fidedigno. É válido, mas ele não é fidedigno, né? Se não for válido, por exemplo, eu não posso pegar um paquímetro e tentar medir potência muscular, né? Paquímetro é aquele aparelhinho, aquela reguinha para medir os diâmetros ósseos, né? Aquilo ali se propõe a medir diâmetro ósseo, válido para isso. O restante não serve. Tá? Só um exemplo para vocês entenderem. E aí, em relação à seleção dos testes, né? A gente vai ver que na literatura tem um zilhão de testes e os fatores que você vai considerar para você escolher, selecionar o melhor teste. Especificidade do sistema energético que você quer avaliar, supondo que você quer avaliar o cara na corrida, o cara tem uma característica de maratona, então você vai escolher lá os testes que têm uma duração um pouco maior, né? Você não vai colocar o cara para dar um sprint para avaliar o cara se ele é um maratonista, né? E se o maratonista também você não quer avaliar ele no sprint. Então, sempre o princípio mais específico possível. Padrão de movimento biomecânico é a mesma coisa. Se eu quero saber o VO2 máximo de um ciclista, eu tenho que avaliar ele onde? Na bike. Né? Se eu quero saber o VO2 máximo de um corredor, eu tenho que avaliar ele onde? Correndo. Não adianta pegar um cara que é nadador e saber o VO2 máximo dele na esteira. Eu tenho que medir o VO2 máximo dele na piscina, né? Sempre mais específico possível. Experiência e nível de treinamento também, né? De você pegar determinados testes que são um pouquinho mais complexos, que requer um nível de treinamento um pouco maior, colocar para o indivíduo iniciante, ele não vai conseguir fazer bem, né? Idade, sexo, fatores ambientais. Fatores ambientais, vale lembrar que se você vai fazer um teste hoje, né? A gente está falando agora na estação do verão, né? Tá quente e tal. Então, não adianta você querer fazer o teste agora, no verão, e daqui a, sei lá, 4, 5 semanas você quer retestar o cara, ainda é verão. Aí o primeiro teste você fez no calor, no sol. O segundo teste você fez no ar-condicionado. Não dá. Se você fez o primeiro no sol, o reteste, todos os outros tem que ser na mesma condição ou na condição mais aproximada possível, né? Então, se você fez o teste no ar-condicionado na primeira vez, os outros você também precisa fazer no ar-condicionado, para não ter variação, né? Para um não ter vantagem em relação ao outro, que aí você consegue filtrar se é realmente o teu protocolo de treinamento que está dando efeito para aquele sujeito, né?
A administração do teste, né? Para você ter os resultados precisos, você precisa ter, na maior parte dos testes, alguém para te ajudar, né? Para anotar medida, para dar segurança, para dar o suporte para o avaliado também, né? Bem organizados e administrados. E o atleta deve estar sempre bem preparado e instruído para aquele tipo de teste. Ou seja, você precisa dar para ele informação com clareza sobre o que aquele teste se trata. Por exemplo, se você vai fazer o teste de uma repetição máxima, o teste de um RM lá no agachamento, você vai explicar para ele todas as etapas do teste. Ó, você vai aquecer assim, a gente vai fazer tantas tentativas, com X minutos de intervalo de recuperação entre elas, e daqui a, sei lá, 48 horas vamos fazer o reteste para confirmar as cargas, beleza? Aí você vai explicar a amplitude que ele vai descer, como que ele vai subir, para você ele não ter dúvida enquanto ele estiver executando, né? Testes um pouquinho mais complexos, como por exemplo testes de agilidade, ele tem que saber exatamente para onde ele tem que correr, o que ele tem que tocar, né? Para ele conseguir, porque senão não ia... E agora, o que eu faço, né? Aí já era o cronômetro passando e o cara ficou na dúvida, mas aí vai dar um resultado mais baixo, não é porque a potência dele é baixa, a agilidade dele é baixa, é porque ele não entendeu o teste. Então o ideal é você mostrar primeiro antes, perguntar se ele tem alguma dúvida e aí, pum, bota ele para fazer, certo? E aí, se você for fazer uma bateria de testes, né, ou seja, vários testes que se propõem a medir várias valências diferentes no mesmo dia, que você faça preferencialmente nessa ordem aqui, ó. Testes que não geram fadiga, testes de agilidade, potência, velocidade, resistência muscular, testes que já geram uma fadiga significativa, né, de capacidade anaeróbica e testes de capacidade aeróbica. Por quê? Esses testes de início são testes que não geram uma fadiga acentuada, ou seja, não vai comprometer o resultado dos outros testes. Agora imagina, se você vai, esse teste aqui, teste de capacidade aeróbica, normalmente um teste de VO2 máximo na esteira ou na bike, é um teste que gera uma fadiga significativa. Então, se você coloca esse teste no início, todos os outros resultados vão ser comprometidos pela fadiga que esse indivíduo já está apresentando, certo? Então, sigam essa ordem ou algo muito próximo dessa ordem, se por acaso não der, por algum motivo de logística, vocês seguirem essa ordem exatamente, sigam a forma mais coerente possível para você tentar filtrar o lastro da fadiga, para você não ser surpreendido por resultados ruins do indivíduo se cansando, né? Então, para você fazer o teste, né, de maneira fidedigna, que a gente viu lá, válida e fidedigna, atleta familiarizado com o conteúdo, clareza e simplicidade nas instruções. Não adianta se o cara não é da área, você começar a falar um monte de termo anatômico, você vai fazer extensão do joelho, extensão do quadril, aduzir escápula, o cara não vai entender nada disso. Nossa, tu vai baixar aí na barra, subir e descer com a maior quantidade de peso que você conseguir uma vez só. Se você fizer 2 repetições, eu vou aumentar a tua carga. Ponto final, né? Só para o cara, português claro mesmo, para ele entender exatamente o que ele tem que fazer, certo? Motivar igualmente todos os atletas ou não motivar nenhum. Por que acontece? Vamos supor que você está começando lá com o cara, você tem 10 alunos para avaliar. Aí o primeiro você, pô, você está bem, está motivado a motivar o cara, né? Então você vai lá, começa a falar, começa a dar instrução, berra na cabeça do cara, beleza. Aí vem o segundo, se ainda tá legal, você vai, berra de novo na cabeça do cara, blá, blá, blá. Aí chegou no quarto, quinto, você fala, caraca, não aguento mais gritar. Porra, vai, mano, faz isso aí que eu vou ficar só. Não, beleza. Aí os últimos, você já não vai estar mais motivado a motivar, né? Pode ser que isso aconteça. Então, ou você mantém a disposição para motivar todo mundo igual, ou você não motiva ninguém, né? Porque senão você pode ter uma diferença aí bem grande entre o cara estar motivado ou não, tá? Aí as valências, né, que a gente consegue avaliar. Força muscular, né, lembrando que a força é aquela capacidade que o músculo tem de mobilizar uma carga, né, uma sobrecarga. Além da sobrecarga, normalmente além da sobrecarga corporal, né? Dependendo do indivíduo, se ele for muito descondicionado, o teste de 1RM é o próprio peso corporal dele, dependendo do exercício que você vai fazer. Se você pegar um cara que é pouco condicionado e mandar ele puxar a barra fixa, se ele conseguir fazer só uma, não conseguir fazer duas, o próprio peso dele é o peso de 1RM da barra fixa, né? Um obeso grau 3, por exemplo, né? Aquele obeso que já é recomendação de fazer cirurgia bariátrica. Muitas das vezes o cara não consegue levantar da cadeira mais de uma vez. Ele levanta da cadeira, senta. Se ele tentar levantar de novo e não conseguir, o peso dele já é a carga de 1RM, né? Então, a força máxima de determinado agrupamento você vai medir pelo teste de 1RM.
Mas existem outras forças, outras manifestações da força, né, que você consegue medir de outras formas, de maneira isométrica, de maneira isocinética e por aí vai. Né? Que a gente vai ver agora como é que funciona. Mas por que vai medir a força? Né? Você vai acompanhar esse indivíduo, a evolução desse indivíduo, para saber quais grupamentos ele está com maior dificuldade de ganhar força, quais grupamentos que ele ganha força com maior facilidade, para você conseguir manipular as variáveis de acordo para ele conseguir alcançar o objetivo dele. Né? Determinar a aptidão muscular, identificar uma fraqueza, monitorar a progressão e reabilitação, né? Supondo que o cara acabou de sair de uma lesão de joelho, você quer avaliar a força do quadríceps dele, como é que está. Né? Medir a eficiência do treino também, certo? E aí a gente tem vários tipos de contração, né? As ações musculares, isotônica, isométrica ou isocinética. A velocidade da articulação vai ser testada, levada em consideração, né? O princípio da especificidade. Então vamos entender aqui primeiro falar das isométricas, né? Dinamômetros isométricos. Se a gente for ver aqui primeiro. Esse aqui é um dinamômetro de pressão manual, né? Você segura, aperta ele e ele vai te dar a medida em newtons, né? De quanto de força que o indivíduo consegue gerar ali do antebraço, né, dos flexores e extensores do punho. Esse aqui já pega um grupamento um pouquinho maior, né, que você segura e puxa. O que você puxa, você faz força para trás, né, você faz força tentando aduzir as escápulas, e aí ele vai medir a isometria, principalmente dos adutores da escápula, bíceps e adutores da escápula, né, tracionando. Esse aqui pega uma quantidade maior de músculos, né, que já seria um movimento próximo do levantamento terra, né, onde o sujeito ele apoia o pé aqui, sobe na plataforma, segura aqui a manopla e traciona. Né, ele vai fazer isometria tentando levantar, só que não sai do lugar. Né, então vai ser ali tornozelo, joelho, quadril e tronco, né, tentando levantar. É um movimento muito semelhante ao levantamento terra, né, o deadlift, mas de maneira isométrica. Beleza? E aí, qual que você vai escolher? Depende do que você quer avaliar. Se você quer avaliar algo mais global, né, algo mais básico, seria esse aqui. Se você quer alguma coisa mais específica, um desses dois, dependendo do que você queira fazer, certo? Falando do isocinético, né, o isocinético ele é um equipamento que é um pouquinho difícil da gente encontrar, né, porque ele é um equipamento de alto custo, e aí dificulta bastante, por exemplo, tem em academia, a maior parte dos clubes também não tem. Né? Ele também não é fácil de você mexer nele, né? Você conseguir manobrar, as funções dele é um pouquinho mais complicado, mas ele é um equipamento muito interessante que se propõe a medir, se ele é isocinético, ele vai medir a força na mesma velocidade, né? Isocinético, velocidade constante. E aí o que significa isso? Esse cara está fazendo aqui a análise da articulação do joelho, certo? Semelhante a uma cadeira extensora, mas não é da mesma forma. Por quê? Conforme ele vai fazendo aqui a extensão do joelho, supondo que ele esteja avaliando a extensão do joelho, tá? Supondo que ele esteja começando a fazer a extensão do joelho, o torque que vai ser produzido pela máquina vai ser constante dos primeiros até os últimos graus de movimento. Na cadeira extensora já varia, né? Na maior parte das cadeiras extensoras varia. E, além disso, quando você programa esse equipamento só para a fase concêntrica do movimento, na subida, ele faz força com quadríceps. Na descida, ele faz força com posteriores de coxa. E aí você consegue identificar se existe uma relação segura entre quadríceps e posteriores de coxa, né? Que é o índice que a gente chama de índice IQ, índice isquiotibiais quadríceps. E se esse índice estiver muito deturpado, pode ser que esse indivíduo venha a apresentar alguma lesão de joelho futuramente. Né? Se quadríceps estiver muito mais forte que posterior de coxa, ou se posterior de coxa estiver muito igual. Né? A gente tem uma relação ali em torno de 20% do quadríceps mais forte do que posterior de coxa. Se essa relação não estiver próxima disso, ele vai estar em risco de se lesionar, certo? Esse equipamento aqui ele é um modelo um pouquinho mais antigo, né? Mas existem equipamentos aí isocinéticos mais recentes que conseguem medir várias outras articulações, né? Se você anda com a cadeirinha para cima, para baixo, para um lado, para o outro aqui, você vai apoiando, aí você vê de cotovelo, ombro, até pescoço dá para medir, né? Nos isocinéticos. Cada vez mais específico, né? Tornozelo, aí tudo que você se propuser a medir, ele vai conseguir fazer, tá? Teste de 1RM,
Né? O teste de 1RM é aquilo, né? Você vai mobilizar a maior carga possível para uma repetição máxima, né? Aí até essa figura aí está um pouquinho esquisita, né? Que os malucos não têm apoio para colocar a barra, né? Mas a ideia seria você realizar um aquecimento específico, né? E aí depois você começar a colocar eles nas tentativas do teste de 1RM, né? Então, é um teste que tem uma aplicabilidade prática, tá? Dentro de academia, se você quer avaliar a força propriamente dita daquele grupamento, mas para prescrever o treinamento, ele não vai servir e a gente vai conversar isso melhor na aula de elaboração de programas, tá? Então, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Teste de 1RM serve para avaliar a força daquele grupamento, ponto final, certo? Para prescrição de treinos e outras estratégias que são mais práticas e mais eficientes do que o teste de 1RM, ok? Então, vamos lá. Em relação à potência muscular, né, movimentos explosivos, movimentos com velocidade, a gente tem algumas situações que a gente pode fazer, por exemplo, os testes isocinéticos, né, a própria cadeira isocinética, se você planejar ela, manipulá-la direitinho, ela vai te dar resultados de potência, mas supondo que a gente não tenha isso, né, pelo alto custo, você vai ter, por exemplo, um RM de exercícios explosivos, que você calcula, faz o teste de um RM, calcula um percentual baixo, por exemplo, 20% de um RM, 30%, até 40% dá para fazer. Saltos, arremesso de medicine ball, aparelhos específicos, né? Por exemplo, coloquei 2 exemplos aqui que são bem tranquilos de você fazer na prática, para você medir a potência muscular de membros inferiores. O salto horizontal e o salto vertical. Muito simples, né? Você programa o indivíduo, você mostra para ele como o salto é feito, se ele vai ajudar com o braço ou não, né? E você explica para ele todos os procedimentos do teste, manda ele saltar e você vai e mede, certo? Lembrando que se ele cair com o pé direito atrás e o pé esquerdo na frente, o que conta é o pé atrás, né? O pé que fica mais próximo da linha de partida. Impulsão vertical também é bem simples, né? Você coloca uma régua, você mede o ponto zero e o ponto máximo que ele conseguiu, né? E esse delta vai ser a distância que ele conseguiu saltar, né? Diferenças de modalidades esportivas, né? Qual que eu uso, por exemplo? Esse aqui é mais indicado para indivíduo que joga vôlei, né? Joga basquete, que a impulsão vertical é importante. A impulsão horizontal seria para outro tipo de modalidade que você tem essa característica, como, por exemplo, salto em distância, salto triplo, né, que o cara precisa uma longa distância maior para saltar, certo? Coloquei essa figura aqui que eu acho ela bastante interessante para você avaliar o padrão do indivíduo fazendo o exercício de potência muscular, né? Essa anilha ela é transparente, então dá para você ver desde o movimento de tornozelo até joelho, começando quadril, aí cotovelo e ombro, né? Para quem não conhece, o movimento aqui do arranque e arremesso, movimento de levantamento de peso olímpico. Interessante para você refinar o movimento do cara, né? Você está treinando ali a potência e o levantamento de peso tem essa característica de que se o cara não tiver uma boa técnica, ele pode ter bastante força, mas se ele não tiver uma boa técnica, ele não consegue mobilizar a sobrecarga, né? Então, para você poder limpar o movimento, eu achei bem interessante essa anilha, né? A proposta dessa anilha aí transparente. E aí a gente tem aqui o Peak Power, acabou que saiu... O que aconteceu aqui? Saiu 2 slides num só, mas vamos lá, eu vou falar da plataforma de força, depois eu faço do Peak Power. Esse aqui é o seguinte, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, só para vocês entenderem o que é, depois eu mostro a interface. A plataforma de salto, né? Essa plataforma de salto aí, ela é a evolução desse teste aqui que eu acabei de mostrar para vocês, né? Ela é a versão rica, digamos assim, apesar de não ser tão caro esse tapete. Então, como é que ele funciona? Você coloca o sujeito em cima, manda ele saltar o mais alto que ele conseguir. Beleza. Então, a plataforma vai identificar o tempo que esse indivíduo levou para saltar e bater com o pé de novo no solo. E aquilo, né? Não sei se você lembra das aulas de física, a altura máxima que o indivíduo alcançou é meio de GT ao quadrado, que é meio, né? 1/2 vezes a gravidade vezes o tempo ao quadrado. A gravidade a gente sabe, o tempo ele vai calcular e a altura ele vai te dizer, né? Então, só para vocês saberem, a título de curiosidade, como é que funciona, a gente dá uma interfacezinha, né, mostrando para vocês
a altura do salto, a potência gerada, né? Potência é a força vezes distância, então a força que ele gera é o próprio peso e a distância é o que ele conseguiu saltar, né? Então ele vai te dar potência, vai te dar o tempo no solo e a altura máxima. É interessante se você, por exemplo, tem atleta que você precisa medir a impulsão vertical, é uma ferramenta interessante. Não é tão caro, não. A plataforma dessa aí deve estar hoje uns R$ 1.000, mil e pouco, mais ou menos, né? Partindo do princípio de que instrumento de avaliação da performance é bem mais caro do que isso, é um dos equipamentos que eu diria que é o mais barato hoje em dia, né? Um dos mais baratos. Outro teste que é fácil de você fazer, de você medir, é o teste de potência de membros superiores, né? Que é o teste da arremesso de medicine ball da cadeira. Você bota o indivíduo sentado na cadeira, passa um barbante, uma fitinha, qualquer coisa no tronco para evitar que ele projete o tronco para frente na hora de arremessar, bota o cotovelo do lado do tronco, né, próximo das costelas, e manda ele jogar. Pronto. Aí essa medicine ball, se você for utilizar para homens, é a medicine ball de 5 quilos, né, aproximadamente, né, porque o protocolo é em libras. Então, aproximadamente 5 quilos para homens e 3 quilos para as mulheres, né? Então, mas eu não tenho de 3, de 5, só tenho de 2 ou de 4, sei lá, beleza. Faz essa aproximação da medicine ball, desde que você use no reteste o mesmo peso que você usou no primeiro teste, né? Senão, não dá para você avaliar. Esse outro instrumento aqui é bastante interessante, esse sim é o Peak Power, né? Que tinha subido a imagem lá no outro slide. A forma dele trabalhar é muito simples, né? Imagina, tem aqui a caixinha, aí dentro tem uma roldana que vai enrolando e desenrolando a cordinha de acordo com o indivíduo vai fazendo o exercício. Então aqui, ó, colocou a caixinha aqui embaixo, aí o cara agachou, né? Começou a agachar, desceu, aí a rodinha vai enrolando. Ele subiu, vai desenrolando, né? E essa velocidade que enrola e desenrola, ele calcula a potência, né? Pelo que a força que o indivíduo produz e o deslocamento em centímetros que ele está fazendo, né? Então ele subiu, terminou a fase concêntrica, desceu na fase excêntrica. Aí ele vê, pô, esse cara está levando tanto tempo para percorrer tal distância. Então a potência dele é X. Pronto. Isso você pode aprender na barra do agachamento, na barra do supino, na barra do levantamento terra, onde você quiser. Né? Você bota lá, em geral, peso livre, é bem mais fácil, máquina não tem como fazer isso bem, né? A aproximação fica muito grosseira. Mas peso livre dá para fazer sem problema nenhum, beleza? Aí te dá aqui, ó, essa é a interface. Essa interface é até antiga, né? Existem modelos mais novos agora, mas a proposta dela é basicamente a mesma, tá? Não muda não. Ele te dá aqui velocidade média, potência média, força média, amplitude, né? Saber o cara está subindo e descendo em qual amplitude, e a duração do estímulo, quantos milissegundos e quantos segundos o cara ficou fazendo aquele exercício, né? No caso do agachamento ali. Beleza? Então, potência, né? Força e potência morreu. Agora, resistência muscular localizada. A resistência muscular localizada é aquela capacidade que o músculo tem de gerar força por um período prolongado, né? Em geral, com cargas mais baixas, que ele consegue realizar um número maior de repetições, né? Então, por exemplo, aqui, né? Máximo número de repetições no exercício de flexão em barra. Então, você manda o cara, vamos supor, um cara treinado, pendurou na barra fixa, puxou, vamos lá, quantos consegue fazer? 10, 15, 20? Beleza. Para ele, se ele consegue fazer um alto número, é um teste de resistência muscular localizada. Se você pegar um cara que é destreinado, um cara que tem pouca força muscular, ele não vai servir para ser um teste de resistência muscular. É a mesma coisa a flexão de braço. Flexão de braço com um cara treinado, o cara consegue fazer 80, 90 flexões de braço, até mais. Então, um cara destreinado vai fazer 2, 3, 4, parou. Isso não é resistência muscular, né? Aí, para esse tipo de indivíduo, é preferível você colocar um outro tipo de exercício que não use o peso corporal para ele conseguir fazer um número maior de repetições com a carga que ele consiga esse alto volume, né? Apoio de freio sobre o solo, exercício. Você pode usar também, como eu tinha falado anteriormente, percentual de carga de um RM, né? Percentual de carga do teste para você conseguir estabelecer um número mais baixo, uma intensidade mais baixa, consequentemente um número de repetições um pouco maior, né? E aí tem alguns testes clássicos, né? Inclusive alguns são utilizados em concurso público, concurso da área militar, Polícia Federal, Polícia Civil, né? A gente vê muito isso. E aí algumas aproximações, né? Esse aqui, por exemplo, você coloca uma fita,
Você manda a pessoa ficar na posição da abdominal, com o braço estendido ao longo do tronco, e prende a fita, né? E essa fita vai ficar a 10 centímetros de outra fita do chão. E aí o movimento ele é completo quando a pessoa faz a flexão do tronco a ponta da ponta do dedo e encostar na outra fita. Aí você sabe que ela fez uma repetição, voltou, aí 2, 3, 4, aí você vai contando quantas vezes ela consegue fazer, né? Esse protocolo aqui, você tem que utilizar um metrônomo, né? E você bota no 40 o metrônomo, 40 batidas por minuto, e manda a pessoa fazer nesse ritmo, né? De 40 batidas por minuto. Então, é um ritmo perfeitamente aceitável de ser feito, próximo do ritmo que as pessoas fazem nas academias, dá 1,5 segundo mais ou menos, né? Por repetição. Aí a gente tem idade, sexo e os valores de referência, né? Você vê quanto que a pessoa conseguiu, qual a idade dela, sexo masculino e feminino, e você vê se ela está dentro da média, se ela está abaixo da média, né? Bem acima da média, se ela está... Você vai analisando aqui, certo? Teste de flexão de braço no solo, né? Com a ressalva que o homem não encosta o joelho no solo, não apoia o joelho no solo. A mulher pode fazer com o joelho no solo ou não. Lembrando que se ela fez com o joelho no solo, as outras vezes ela precisa fazer também com o joelho no solo. Se ela fez sem encostar o joelho no solo, né, tem mulher que tem uma força um pouco maior e consegue fazer sem encostar o joelho no solo, que ela faça sempre sem encostar o joelho no solo, beleza? Normalmente se coloca o joelho para facilitar, tendo em vista que a mulher tem um quadril normalmente um pouco mais pesado que o quadril do homem, e aí você diminui o braço de resistência, e normalmente a mulher tem um pouco menos de força nos membros superiores, normalmente, né? Não estou generalizando, tranquilo? E aí tem a tabelinha, da mesma forma dos outros, né? Você vai ver quanto que a pessoa conseguiu fazer, pela faixa etária e pelo sexo, e você saber se ela vai estar muito bom, bom, razoável, se ela precisa melhorar, tranquilo? Aí, em relação à composição corporal, não vou entrar muito a fundo nessa parte de composição corporal, porque existe uma disciplina só disso, né, que é a avaliação da performance humana, mas só para reforçar a ideia, já que a gente está falando de testes e medidas, né, a gente ouve muito questões relacionadas à massa gorda, massa magra, percentual de gordura, paraná, e aí automaticamente quem não fez essa disciplina ainda vai estar tendo primeiro contato, né, acredito eu. Quem já fez vai reforçar, né? Então a gente vê a composição corporal, a gente tem várias medidas possíveis, vários equipamentos possíveis, vários protocolos possíveis, né? E cabe a você decidir qual vai ser melhor para o seu cliente, o que cabe melhor no orçamento, se você tem ou não disponível, né? Então, por exemplo, técnicas de medição de dobras cutâneas pelo compasso de dobras, né? Prega cutânea, mais difíceis porque você precisa ter um conhecimento um pouquinho melhor de anatomia para você achar as estruturas ósseas para você conseguir identificar o ponto anatômico. Pesagem hidrostática, DEXA, né, que são medidas mais avançadas, mas que também são medidas mais caras, os equipamentos são mais caros, né? Então, esse aqui é o famoso adipômetro, ou compasso de dobras, né, que você vai usar lá para fazer a medida da dobra cutânea, dependendo do protocolo que você escolher, vai fazer o somatório das dobras, vai jogar na fórmula do protocolo, por último na equação de Siri, e conseguir achar ali o percentual de gordura do sujeito, né? A composição corporal pela pesagem hidrostática, ela funciona da seguinte maneira: você coloca o cara sentado nessa gaiolinha dentro da piscina e ele vai jogar todo o ar possível para fora lá embaixo, né? A cadeirinha descer lá embaixo, todo o ar dos pulmões ele vai tirar, menos um que não tem como, que é o volume morto, que você não consegue gerar pressão suficiente para tirar esse ar de lá, mas o máximo possível ele tirou. E aí, a partir daí, o equipamento detecta, né? Ele sabe a densidade da água e pelas dissecções cadavélicas que são feitas desde a época lá do Leonardo da Vinci, né, a gente sabe quais são as densidades dos tecidos, qual a densidade média do osso, densidade média do músculo, da gordura dos órgãos, enfim, pele. E aí ele vai levar em consideração o quanto de água que você deslocou, a densidade, e ele vai te dar exatamente, ó, você tem tanto de gordura, tanto de músculo, tanto de osso, tanto de órgãos, né? E por aí vai. E a pesagem hidrostática ela funciona dessa maneira. Já o DEXA, ele é mais avançado,
né, o DEXA ele não foi criado para você medir percentual de gordura, claro que não, é um equipamento que custa milhões, né? Ele foi criado para detectar, por exemplo, células possivelmente cancerígenas, né, algum tipo de neoplasia do indivíduo, mas como ele faz uma leitura muito eficiente dos pés à cabeça do cara, dá para você saber também quanto que ele tem de osso, quanto ele tem de músculo, quanto que ele tem de gordura, etc. Tá? Balança de bioimpedância já é um pouco mais próximo da nossa realidade. A balança de bioimpedância, muitos nutricionistas hoje utilizam, tem academias que tem também, hoje está cada vez mais acessível, né? Mas lembrando que existe um protocolo que você tem que seguir para fazer a pesagem na balança, né? Então, você não pode ter feito exercício 6 horas antes, ingestão de cafeína, ingestão de água tem que ser controlada, você tem que tirar todos os metais do seu corpo para você não influenciar na avaliação, né? Se você tiver algum tipo de placa, marca-passo, etc., você não pode fazer essa avaliação, né? Porque como é que ela funciona? Vê? A moça aqui está em pé, descalça, e ela fecha o circuito aqui, ó, mãos e pés, né? E aí você liga o equipamento, ele passa uma corrente bioelétrica no corpo da pessoa, e por essa corrente ele vai vendo o que é o osso, o que é músculo, o que é gordura, e vai avaliando, tá? A tetrapolar vai ser sempre melhor do que a bipolar. Existem algumas bipolares que você só sobe, você não fecha circuito na mão, só o pé. E lembrando que a corrente elétrica passa a menor distância possível, né? Então, vamos supor que ela começou pelo pé direito, vai até o quadril e desceu. Para cima, ela não mede. Tem uma inscrição de mão, dá no meio, você segurou a mão aqui, passa só aqui no tronco, voltou, né? De perna não vai medir. Então, o ideal é que seja tetrapolar, para você fechar da melhor forma possível, né? Aqui segurou aqui, ó, vai passar, né? Lá por cima, voltou. E aqui o pé é a mesma coisa, quadril. Então, você abrange uma área bem maior. Certo? Corrente elétrica é física pura, né? Vai sempre percorrer o menor caminho. E aí, para finalizar, tamanho do músculo, né? A gente fala muito de hipertrofia e tudo mais, existem algumas técnicas que dá para você medir o quanto que esse indivíduo hipertrofiou, né? Pela área de seção transversa. E aí, esses equipamentos são o tomógrafo, né? A ressonância magnética e a ultrassonografia, né? E vamos entender a diferença desses três. Essa aqui é uma imagem de uma coxa do indivíduo no tomógrafo, né? E aí você vê que existe uma clareza razoável na imagem, né? Aqui é osso, aqui é músculo, aqui é gordura, vê que o cara tem pouquíssima gordura, né? O cara aqui em cima quadríceps, né? Posterior de coxa, descendo, o cara tá deitado, né? Assim, virado pra gente. Aí beleza. A tomografia e a ressonância, ela se propõe a medir a mesma coisa. O que muda é a clareza da imagem. Viu aqui, ó, a tomografia ela tem uma imagem razoável, né? A ressonância ela tem uma imagem muito mais eficiente, né? Uma imagem muito mais limpa, mais clara, a ressonância magnética, né? Mas a tomografia começou com a tomografia, né? Depois veio para a ressonância, é a evolução da imagem. A ultrassonografia ela é a precursora disso, né? E o método de absorção da imagem ele é bem simples, ele é semelhante à forma como o morcego se movimenta, ele voa. O morcego a gente sabe que não tem olho, né? Quer dizer, sei lá se ele tem olho, mas ele não enxerga, né? Ele tem as anteninhas, ele acho que ele tem olho sim, mas ele não enxerga. Então ele joga onda e a onda bate no anteparo, volta para ele, ele sabe qual é a distância. Né? Vamos supor que eu sou um morcego, eu estou aqui, jogo uma onda no notebook e volta, eu sei que ele está, sei lá, 40 centímetros da minha cabeça, então eu vou e desvio. O morcego ele consegue voar assim. Né? E o ultrassonografia é a mesma coisa. É quando você pega aquele transdutor lá, aquele transdutor mesmo que você bota na barriga da grávida para ver o neném lá dentro, é a mesma coisa. Então você pega, bota e ele começa a jogar onda para baixo, né? Em varredura de cone. Ele faz um cone e vai começar a jogar onda lá para baixo. Aí essa onda vai pegando, né? No tecido de gordura, no tecido muscular, no osso, e vai voltando para ele. No que vai voltando, ele vai formando a imagem. Né? Aí ele mostra para você a espessura, por exemplo, aqui no iniciozinho, tá o transdutor e a pele da pessoa, né? A interface muscular, o início, espessura do músculo todo. Aí aqui já começa o osso, ó, interface óssea.
Tudo isso ele consegue medir através de quê? Da onda que o ultrassom bate lá e reflete para o equipamento. Tá? E assim funciona. Assim que você consegue enxergar, por exemplo, lá o neném, na barriga da grávida, o quanto que esse indivíduo ganhou de área de seção transversa aqui no treinamento e várias outras situações que a medicina utiliza, né? A função muscular, né, que seria a última valência da aula de hoje, você consegue avaliar pela eletromiografia ou pela ressonância magnética por imagem. A eletromiografia é um instrumento que se detém a medir a atividade elétrica do músculo, né, em determinados exercícios. Não significa que se ele apresentou uma atividade elétrica maior, é que ele está ativando mais ou que ele vai hipertrofiar mais, tá? Não dá para a gente fazer essa relação, dá simplesmente para a gente dizer que ele possui uma atividade elétrica maior naquela situação. Ponto final. Né? E a ressonância magnética por imagem, ela vai fazer um corte transversal, assim como o corte dessa coxa aqui, que a gente viu, né? E as áreas que estão mais escuras são as áreas que não tiveram aporte sanguíneo significativo naquele exercício. E as áreas que estão mais claras são as áreas que estão banhadas por mais sangue, né? Lembra que você acabou de fazer lá um exercício de rosca bíceps, teu bíceps está com muito mais sangue do que, por exemplo, teu peitoral, teu tríceps, o teu deltoide, né? Porque você precisa de um aporte de sangue maior naquela região. Então, a ressonância magnética ela vai mostrar justamente o aporte de sangue. Você terminou de fazer o exercício, mete a ressonância magnética, aí ela vai dizer, opa, vem mais sangue para cá. Então, parece que esse exercício aqui tem uma ênfase maior nesse grupamento muscular, certo? Então, galera, é isso. Fechamos aqui. Espero todos vocês na nossa aula de dúvidas, tá bom? Um grande abraço para vocês aí e até a próxima.